Fala, mulherada abençoada, dia 43 do nosso devocional e o tema é a prova de fofocas. Vamos orar para a gente começar? Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos nesse momento que abra os nossos olhos, os nossos ouvidos para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco e praticar aquilo que o Senhor vier a nos ensinar no dia de hoje. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base está lá em Provérbios 11, 12 e 13. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Aqui no devocional diz assim: o homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Quem muito fala trai a confidência, mas quem merece confiança guarda o segredo. Todas nós já passamos por isto. Você está tendo uma boa conversa quando alguém no meio começa a fofocar. Você olha em volta para o grupo na esperança de que alguém ponha um fim naquilo. Mas, quanto mais ouve, mais desconfortável se sente para confrontar. Você se convence de que pode lidar com o que está ouvindo, afinal, você é madura e sábia. Vai conseguir manter-se imparcial. O que não percebe na hora é que sua visão ficou nublada. A próxima vez que vir a pessoa objeto da fofoca, vai ser esquisito. Ou, da próxima vez que simplesmente ouvir o nome dela, sentirá pressão para julgar-lhe não apenas as ações, mas as motivações. É um desafio a nós mesmas evitar de fofocar, mas o mero ouvir fofocas já nos estraga. Provérbios 17:4. Essa é uma dinâmica diária muito real com que temos que lidar nas mídias sociais. Seria de muita ajuda entendermos primeiro o que uma fofoca faz, se quisermos evitar fazer parte dela. O dicionário Merriam-Webster define fofoqueiro como uma pessoa que costuma revelar fatos pessoais ou sensacionalistas a respeito de outros. A fofoca está no hábito de compartilhar informações íntimas com pessoas que não estão diretamente envolvidas na situação. Todo mundo fofocou em algum momento da história, mas os fofoqueiros fazem isso sem nem pensar. A experiência ensinou-me que o motivo deles pode ser tão inocente quanto querer sentir-se pertinente e importante, ou tão sombrio quanto querer destruir a reputação de alguém. A fofoca envenena os relacionamentos e distorce a verdade. É sempre uma traição de confiança. Um segredo, um incidente, um conflito que poderia ter sido ocultado é repetido para o ganho de outro. Uma pessoa é vendida para que outra possa obter segurança, posição ou influência. As pessoas fofocam para ganhar status, chamar atenção, divertir-se ou se sentir melhor. Outras fofocam para punir ou colocar alguém no devido lugar, julgando-o com suas palavras. Esse não é o nosso lugar. O Espírito Santo faz sensível o nosso coração para que, se falamos de alguém, nos sintamos examinadas. Se o inimigo souber que você vigia o que diz, ele pode tentar enganá-la com o que você assiste, lê ou ouve. Não deixe que ele o faça. Guardar-se de fofocas é uma parte muitíssimo importante de guardar seu coração. Ao se comprometer de afastar-se desse tipo de conversa, incline-se para o Espírito a fim de obter sabedoria sobre como lidar com essas situações. Algumas vezes é melhor simplesmente se levantar e ir embora. Você não quer que sua boca a leve por aquele caminho sombrio. Não permita que ninguém fale mal das pessoas próximas a você. Em vez disso, ore, ame e, quando necessário, confronte. Bom, eu posso falar de causa própria
que sim, o Espírito Santo já me confrontou de uma forma muito sobrenatural, né? De uma forma íntima, enquanto eu conversava com alguém, falando, né, sobre as pessoas, fazendo esse tipo de coisa, toda vez o Espírito Santo me incomodava. E aí você tá ali já envolvida na conversa, e como que você corta aquilo, né? Graças a Deus era uma pessoa muito íntima minha, com quem eu pude compartilhar aquilo que o Espírito Santo estava falando. Eu pude falar também para essa pessoa que o Espírito Santo estava me chamando a atenção para a gente parar de fazer aquilo. Mas realmente não é fácil quando você não tem tanta intimidade assim, quando você passa por uma situação até de constrangimento em pensar em como você vai chamar a atenção daquela pessoa. Como que você vai falar para ela, ei, isso não é legal, não é algo que o Senhor quer para nós. A fofoca é um pecado e a gente precisa ter a consciência disso e tratar ela como pecado. Porque pelo fato do mundo banalizar isso, tornar isso normal, nós, cristãs, acabamos nos deixando levar. Pode reparar, nas redes sociais mesmo, a fofoca, ela se tornou até trabalho profissional de alguém. Quando a minha ficha sobre isso caiu com aquela história lá da menina que tirou a própria vida por conta de uma fake news numa página de fofoca, é que isso realmente me despertou dessa forma mais profunda, em pensar o quão absurdo isso se tornou ao ponto das pessoas profissionalizarem um pecado. Vocês conseguem enxergar isso? O quão absurdo isso é? Mas aí, beleza. Você pensa, não, mas a pessoa que tá errada. É o pecado dela. Tornou a fofoca ali profissional. Ela ganha até dinheiro com aquilo. É mais errado ainda, é mais pecado ainda. Então eu tô de boa, porque eu só tô aqui fazendo um comentáriozinho com uma amiga minha. Olha como o inimigo trabalha na nossa mente, como ela falou ali, de uma forma sutil, falando pra gente que tá tudo bem. Eu não tô ganhando dinheiro com isso, eu não tô, matando ninguém, que é o que acabou acontecendo com aquela menina. Não, eu tô aqui comentando com a minha amiga, que eu sei que não vai sair daqui. Mas o que importa no final das contas não é se aquilo vai ser passado para frente ou não, se aquilo vai sair dali ou não. É o seu relacionamento vertical. É ter a consciência de algo que até eu ouvi esses dias atrás numa caixinha que uma pessoa respondeu de perguntas, e aí ela deu essa ideia, Ela falou ali para essa pessoa dessa forma, e eu quero trazer para esse momento agora, em pensar, se Jesus estivesse fisicamente presente ali, junto com você e com a pessoa com quem você está conversando, será que você faria essa fofoca? Ou será que você ouviria a fofoca dessa pessoa? Será que você não ficaria constrangida? Olharia para a pessoa e falaria assim, Jesus, ei, como assim? Você tá fazendo uma fofoca na presença de Jesus? Sério? Mas e se a gente trazer essa consciência para esses momentos em que a gente estiver prestes a cair nessa armadilha? Porque de fato ele está ali. Ele é onipresente. O Espírito Santo está ali com a gente o tempo todo. E é exatamente por isso que, como eu falei, eu tive essa experiência dele soprar no meu ouvido e falar, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão falando da pessoa? Como assim? Eu tô aqui, vocês não estão ligados na minha presença, não? E eu quero com isso também dar uma dica, que é algo que eu passei a fazer a partir do momento em que eu me dei conta, de que isso são armadilhas, como eu falei, como ela mesma falou aqui, você tá ali no momento, de repente, o negócio começa.
Você tá falando sobre outra coisa e a pessoa começa a fazer uma fofoca, começa a falar alguma coisa indevida sobre alguém. Então, desde que o Espírito Santo me tocou sobre isso, falou comigo, puxou a minha orelha sobre isso, todas as vezes, antes de sair de casa, quando eu vou encontrar com alguma pessoa, com alguma amiga minha, às vezes até com a minha mãe, enfim, pessoas próximas, íntimas, e que com certeza há a possibilidade da gente acabar caindo nessa armadilha da fofoca, eu sempre oro pedindo ao Espírito Santo que se faça presente nas minhas conversas, que se faça presente nos meus encontros e que tudo aquilo que nós falarmos, que nós conversarmos, seja para a honra e glória do nome dele. E automaticamente, ao fazer essa oração, pedindo essa presença dele, para que as coisas que a gente fale sejam somente coisas que venham do Senhor, quando a gente entra numa conversa em que a gente começa a falar de alguém, é muito instantâneo na minha mente. Porque há poucas horas eu tinha orado para que o Espírito Santo estivesse ali, para que ele trouxesse para mim, abrir os meus olhos, meus ouvidos, para prestar atenção no que eu tô falando e então me chamar a atenção. E é muito automático. Quando o negócio começa ali, o Espírito Santo já vem, já sopra no meu ouvido e já, vamos mudar de assunto. E aí, então, como ela fala aqui, ao se comprometer a afastar-se desse tipo de conversa, incline-se para o Espírito a fim de obter sabedoria sobre como lidar com essas situações. E aí é nessa hora que o Espírito Santo começa a falar comigo. Vamos dar uma contornada, vamos falar de outra coisa, vamos mudar aqui o que a gente está falando. Ele mesmo, tendo a liberdade, através da sua oração, vem e te chama a atenção. Então eu posso dizer que para não cair na armadilha da fofoca, para não cair nesse pecado, nós estamos a uma oração de distância disso. Então, que nós possamos consagrar as nossas conversas, nossos encontros, aquilo que a gente for falar com alguém, ao Senhor, antes de qualquer coisa. Porque assim, não que a gente não vá fazer, não que a gente não vá cair. Somos falhas, somos humanas e sim, como eu já falei aqui em outro devocional, vamos errar e pecar até o último dia das nossas vidas, mas é possível nós termos cada dia, cada vez mais consciência para se antecipar ao pecado e escolher se nós vamos praticá-lo ou não. Então que nós possamos fazer o que ela fala aqui na última frase: orar, amar e, quando necessário, confrontar aquela pessoa e não junto com outra falar mal dela. Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, põe guarda sobre minha boca e ouvidos, para que eu não estrague meu coração. Ensina-me a manter minha posição de forma gentil, mas firme, a editar minha vida e a responder ao exame em meu espírito. Vamos repetir a nossa frase do dia? Eu sou forte quando falo palavras de vida em vez de alguma forma de fofoca. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós pedimos agora, Senhor, que o Teu Espírito Santo se faça presente em cada conversa, Pai. Que, em nome de Jesus, o Senhor tenha liberdade de chamar a nossa atenção, tanto quando nós formos falar de alguém, quanto alguém vier falar de outras pessoas para nós. Que nós possamos ter a sabedoria que vem de Ti, Senhor, para lidar com essas situações, para nos afastar desse tipo de pecado, Pai, e que em nome de Jesus
nós possamos, Senhor, ser sim, como ela disse aqui, gentis, mas ao mesmo tempo firmes na nossa posição diante disso, Pai. Para que nós não venhamos a escolher o pecado, mas sim escolher a edificação através da nossa boca, Pai. Através da nossa boca nós possamos edificar a nós mesmas e também àqueles que estão ao nosso redor. Então, em nome de Jesus, Senhor, guarda, Senhor, a nossa boca e nos ajuda, Pai, a não cair, Senhor, nessa armadilha da fofoca, Senhor. Traz, Senhor, para cada uma de nós hoje a consciência de que a fofoca é um pecado e precisa ser combatida como tal. Que em nome de Jesus, nós como cristãs não venhamos, Senhor, a normalizar um pecado, Pai. A achar graça nisso. Muitas piadas, muitas músicas, muitas coisas são colocadas, principalmente nas redes sociais, Senhor, a respeito da fofoca como algo engraçado. E por isso é tão banalizada. Então nós te pedimos hoje, Senhor, dá-nos consciência de que isso não tem nada de engraçado, de que isso não é legal, de que o Teu Espírito Santo não aprova esse tipo de coisa e por isso nós seremos sempre totalmente contra a fofoca. Em todos os âmbitos, em todos os níveis, de todas as formas. Em nome de Jesus, que nós possamos ficar atentas, Senhor, para que a sutilidade disso não venha a corromper o nosso coração. E em nome de Jesus, nós entregamos agora, Senhor, a nossa boca e os nossos ouvidos a Ti, para que o Senhor nos ajude a guardá-los. Em nome de Jesus, amém e amém. Então agora, você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.